com muita alegria que nós estamos aqui pela primeira vez na cidade de Macaé, nesta casa espírita, e sentindo no coração essa junção dos esforços das casas, da União Espírita, porque viajando pelo Brasil, a gente sabe de como essas pessoas encarregadas de tarefas desse porte estão se esforçando para que as casas espíritas, que o movimento espírita esteja pronto para o acolhimento das almas em dias tão tumultuados, em momentos tão desafiadores. Como disseram as nossas irmãs, momentos em que infelizmente muitos espíritos estão desertando da vida, porque não encontram aquilo que a doutrina espírita tem de mais farto, que é o consolo. O consolo apoiado na lucidez, no esclarecimento, na compreensão do universo e da própria vida. O cenário mundial está atormentador. Nós participamos de um grupo chamado Expositores de Ivone Pereira e temos percorrido o Brasil levando a mensagem do livro Memórias de um Suicida. Porque, só para vocês terem ideia, o suicídio entre crianças de 7 a 10 anos aumentou mais de 30%. E nós, que já estamos na idade do entendimento, temos que levar da doutrina essa esperança renovadora, essa clareza dos preceitos espíritas, da vida após a morte. Então é inegável a tristeza quando escutamos um espírita dizer: nosso país não tem mais jeito mesmo, não temos saída, está de mal a pior, sem zelar por quem está ao nosso redor nesse momento em que fazemos tal afirmativa, e que tipo de influência estaremos exercendo nesses espíritos, às vezes totalmente fragilizados, porque ninguém é capaz de saber a história da caminhada espiritual do outro. Posso conhecer o outro agora, mas o que eu conheço dele, mesmo que eu o conheça muito nesta vida, é nada. Então a cautela da forma como nos expressamos, e não apenas com as palavras, mas com as atitudes. As nossas atitudes geram ecos, e esses ecos podem simplesmente roubar a esperança do outro. Quando me apresentaram o título, como eu me tornei espírita, é óbvio que isso é para todos nós, é para fazermos uma pergunta para nós mesmos. Porque ainda nesta vida, que eu já ganhei uma carteirinha especial de vaga de idoso, é uma vantagem depois dos 60, lá na Baixada Santista, andar de ônibus de graça, de VLT de graça, mas é sábia essa decisão, principalmente da condução de graça, porque o dinheiro da condução a gente já está gastando tudo em remédio, reposição de tudo que vocês podem imaginar. Então, na minha meninice,
a religião era uma imposição familiar. Uma imposição. Nós éramos 7 na nossa casa. Nossa origem é portuguesa. Meu pai veio em 1948 para o Brasil e já se tornou espírita. Por quê? Porque ele veio de Portugal sobre uma experiência de dor da ditadura muito grande. Ele praticamente trabalhou toda a época da Segunda Guerra em minas de wolfrânio, sob a terra, em turnos, falo em turnos porque aqui tem muito trabalhador da Petrobras, aqui temos as plataformas, né? Então, em turnos de 15 dias, sem ver a luz do sol. E todos os bens que as famílias tinham foram tomados à revelia. Então foi um momento de constrangimento moral, de perda para eles, aquele povo rígido, da dignidade de viver. Eles tinham vergonha uns dos outros por não conseguirem resistir a que eles tirassem tudo. E quando ele veio para o Brasil sozinho, ele encontrou alguém espírita e se tornou espírita. Mas a minha mãe, ela nem sabia porque era católica. Ela era católica por obrigação da tradição familiar e achava que tinha que obrigar os filhos ao catolicismo. Então todo domingo era uma carreira de pai, mãe e 7 filhos. E não nos era permitido faltar à religião. Então o hábito da religião a gente tem. A gente não tem o hábito do espiritismo. Porque estamos vivendo uma geração, uma época em que muitos são espíritas pela primeira vez. E como não há o rigor do castigo, nós estamos desleixando o cuidado com o nosso espírito. E logo quando uma religião, uma filosofia de vida clareia tantos nossos horizontes, nos explica tantos porquês da nossa existência, e ao entendermos, é lógico que deveríamos nos fortalecer. Logo, nós vamos deduzindo, se eu venho ao espiritismo, se supostamente eu sei, porque todas as palestras são falados, né? O que é o espiritismo, todos os preceitos do espiritismo, e mesmo assim eu me desanimo, é porque eu não prestei atenção às palavras que foram ditas, e nem transferi para o meu hábito. Eu não gosto de falar muito o termo religioso, porque nos remete aos hábitos da religião antiga, e nós prevalecemos esses hábitos, porque a gente vem para cá esperando uma troca. Aí eu fui ao centro, eu parei aquele tempo da palestra, eu parei para fazer o tratamento do passe, então eu já espero que aquela semana seja absolutamente tranquila, como se eu cobrasse esse preço da espiritualidade benfeitora. Ao passo que se eu prestasse atenção ao que é falado, como agora foi lido um texto de Emmanuel. Emmanuel, cada lição é para ser estudada. E cada estudo nos traz a compreensão de que a nossa vida é fruto de um profundo planejamento do mundo espiritual. Planejamento esse feito por espíritos de alta envergadura. E raros somos os que não participaram desse planejamento. Quando nós lançamos mão do livro Missionários da Luz, da coletânea Vida no Mundo Espiritual de André Luiz,
onde sabemos da história do Segismundo, no capítulo 13, mas no capítulo 12, quando André Luiz e Hilário visitam o departamento de planejamento reencarnatório, é o exato instante em que André Luiz fica paralisado, estupefato, quando ele vê um molde de um corpo humano feito num material que se assemelha ao cristal mais puro, e os líquidos corporais parecem luzes neon. É o mais próximo que ele consegue se aproximar da nossa linguagem para traduzir a beleza do equipamento biológico. Só que assim como um engenheiro, um arquiteto projeta um edifício, os engenheiros genéticos, se assim podemos chamar, de autoescola, eles projetam cada uma das aproximadamente 75 trilhões de células do nosso corpo físico, atrelando-a ao correspondente campo energético do nosso perispírito, mas atuando sob a misericórdia de Jesus, instalando como se fossem filtros sutilíssimos, para que a carga energética não seja absorvida de chofre e venha a minimizar as possibilidades de vida. Pensem no mundo espiritual. Pensem em todas as vezes, eu me refiro muito à coleção André Luiz, pelo valor da obra, pela justeza da obra, pela grandeza da obra. Então, todas as vezes em que André Luiz se refere à força do pensamento, isso está muito claro, por exemplo, no livro Libertação, quando aquela mulher com graves complexos de culpa, porque participava de uma indústria abortiva, negava os próprios filhos e os filhos de outras mães, ela passa por um suposto tribunal, porque só espíritos ignorantes ou inteligentes, mas abrigados no mal, são capazes de julgar outro. E estabelecem uma condenação, dizendo que ela mais se assemelhava a um animal, mais se assemelhava a uma loba. E a condenação é que ela se encharque da culpa, do remorso, e isso torne disforme o seu corpo espiritual. E ela, diante daquele tribunal e da plateia que o acompanhava, ela toma a forma de uma loba. Então imaginem que se no campo espiritual o nosso pensamento, a nossa energia espiritual dá forma ao corpo perispiritual, de acordo com a condição em que nos encontramos, pensem o planejamento da espiritualidade para que o nosso corpo físico, a sua forma, a sua estrutura, resistisse à ação dos nossos pensamentos e não se deformasse nem estampasse imediatamente aquilo que realmente nós somos no momento em que estamos vivendo, como a maior prova do amor de Jesus por nós, para que tenhamos nesta vida tempo de refazermos-nos, de buscarmos o conhecimento de nós mesmos, como está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E esse conhece-te a ti mesmo é aprofundarmos no conhecimento que vai nos comprovar que tudo que existe em mim e ao redor de mim, na minha vida, é o resultado exato daquilo que eu sou. E aí a gente não entende os movimentos da espiritualidade para que nós, com todo o tumulto ao redor, nos aproximemos do conhecimento espírita, a fim de termos
uma aceitação melhor da nossa vida, uma resignação que não implica em paralisação, mas em reconhecimento, e um reconhecimento que nos mobiliza para, dentro das nossas limitações, fazermos o melhor que pudermos, a fim de revertermos o nosso campo de energia e sermos tão felizes quanto nos é possibilitado por nós mesmos. E eu paro particularmente em mim, porque hoje, sob a bênção do Espiritismo, no estudo constante, porque foram as minhas condições de vida que me levaram ao estudo constante do Espiritismo, porque nada me respondia à dor que eu vivia. Então vocês imaginem, levada à igreja todos os fins de semana, eu me tornei filha de Maria. E eu mergulhava em alguma sensação passada, em que o meu espírito, dentro do ambiente religioso, ele se sentia forte. Porém, eu não tinha respostas. Então, qual era o sonho da minha mãe? Que eu estudasse num colégio de freiras. Porque os meus irmãos mais velhos ficaram internos em colégios religiosos em Portugal, quando a família veio para o Brasil. Só que eu não tinha condições econômicas. Nós tínhamos uma condição de pobreza. E aí ela se inscreveu num programa dessa escola que tinha um ambiente chamado Irmã Simpliciana, e que de tempos a tempos abria as inscrições gratuitas para a família de baixa renda. E foi assim que eu entrei naquela escola. Porém, embora católica, só para vocês terem ideia como eu era católica, quando eu entrei nessa escola, eu comungava todo dia e confessava uma vez por semana. Até hoje eu não sei o que eu tinha tanto para contar. Mas era fato que eu ia. Talvez o meu espírito já sentisse o que ele era. E com tudo isso, eu só consegui ficar 1 ano naquela escola. Embora recebesse diversas medalhas por comportamento, porque eu era dedicada aos estudos, eu fui sutilmente convidada a me retirar da escola, porque nas aulas de catecismo eu dizia assim: eu não concordo com esse Deus que castiga. Eu não aceito um Deus que castiga. Como é que um Deus, com tudo isso que vocês falam, ele pode mandar para o inferno um filho e para o céu a mãe? Como é que essa mãe pode ficar feliz no céu com um filho no inferno para sempre? Eu, se fosse mãe, desrespeitava Deus e ia buscar meu filho no inferno. Coisas mais ou menos desse tipo. Ou, irmã, quem assistiu o filme do Divaldo? Alguém aqui assistiu? Não. Eu tenho uma coisa muito parecida com o Divaldo. Sabe aquele momento em que ele vai ao balcão atender as pessoas que já tinham desencarnado? Eu fiz muito isso no banco onde eu trabalhava. Muito. E eu fazia isso na escola católica. Irmã, a senhora está vendo aquela outra irmã sentada lá no fundo chorando? Por que ela está chorando? Por que ela está sofrendo, se vocês dizem que vivem mergulhadas na alegria do Cristo? Por que ela chora e ninguém a conforta? Porque eu a via e achava que todo mundo a via. Então, quando eu comecei a ver muitas irmãs chorando, eles preferiram me deportar. Porque eu comecei a lançar uma certa perturbação. E a gota d'água foi quando eu cheguei para a Madre Superiora, que, como diz a minha filha mais velha, ela diz que quando elas eram pequenas, era tão rigorosa na disciplina que ela me deu um apelido.
Ela falou que eu era diretora de internato em Marte. Pensa que eu mereço qualquer tipo de emprego? Mas aquela madre, ela era diretora de penitenciária. E aí eu disse assim para ela, olhei para o lado, olhei para ela e disse assim: a sua mãe está dizendo que quando lhe ofereceu a igreja, era como último recurso para a senhora se tornar uma pessoa boa. E que ela está decepcionada. A madre ficou assim, eu olhei e disse assim, ela disse que a senhora não ia acreditar em mim, mas ela é assim, 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 está vestida assim, 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 e se chama fulana de tal. E a madre desmaiou. Só que aí disseram que eu tinha trazido o demônio para dentro. E eu hoje acredito que sim. Então, eu fui retirada, né? E a minha mãe ficou muito atormentada, porque como a nossa família era muito grande, nunca ninguém ficava sozinho no ambiente, nunca. E eu conversava muito. Hoje eu quase não falo, mas naquela época eu falava bastante. E aí, um dia, a minha mãe dá à luz a minha irmã mais nova. Isso ela já tinha 46 anos. Tanto que o médico disse que ela não estava grávida, que ela estava em menopausa. E a menopausa nasceu de olhos verdes. A coisa mais linda. Então eu tinha 9 anos. E foi o dia, minha mãe estava em casa há uns 10 dias pós-parto. Aí meu pai um dia pegou todos os filhos meninos, que eram terríveis, e saiu com eles. Fiquei eu e a minha mãe e a bebezinha. E aí eu continuei conversando. E a minha mãe olhou e falou assim: você está conversando com quem? Com os meus amigos. Que amigos? Os que eu converso todos os dias. Você conversa todos os dias com quem não existe? Mãe, existe. São os meus amigos. Aí ela correu, abriu a gaveta, tirou um crucifixo e disse: vai de retro, Satanás. Eu só não sei até hoje se ela disse para os espíritos ou para mim, né? Essa dúvida ficou. E aí eu disse: não, mãe, não é Satanás. Quem está aqui chama-se Carmen. Ela disse que é sua irmã. E a minha mãe só tinha uma irmã que morava em Portugal. E ela disse, mãe, que faleceu. E aí minha mãe estarreceu. E eu a descrevi tal qual ela era. E assim, eu vi muito pequena, então eu não tinha muita lembrança dela. E não eram tão fáceis as fotos naquela época. Nem a comunicação, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Messenger que você vê a pessoa, não tinha nada disso. E aí, a minha mãe ficou estarrecida. E ela me disse: abra a porta do guarda-roupa e mostre a sua mãe no paletó, assim, assim, do seu pai. Tem um telegrama que foi enviado dizendo do meu falecimento. E que foi escondido dela pelo motivo da gestação. E quando eu fiz o movimento de ir em direção ao armário, eu tinha mediunidade de efeitos físicos, tenho. Mas hoje, não se preocupem que nada vai mexer aqui. Tudo tranquilo. E aí quando eu me virei para o armário entrou em convulsão. Tudo lá dentro mexia, como se alguém estivesse balançando. E aí eu disse à minha mãe: a tia está dizendo que no paletó assim, assim. E a minha mãe abriu, e quando puxa, sai aquele telegrama com a tarja negra, como usava antigamente, de luto. E a minha mãe então fica assustada, verdadeiramente assustada, porque eu falava com os mortos. Para mim, particularmente, nunca existiram os mortos. Nunca. E quando eu compareci pela primeira vez a um sepultamento,
que foi de uma prima minha, que era da minha idade, e eu fui obrigada a ir assistir, me chocou demais a forma desesperada e revoltosa com que se despediam daqueles que partiam. E eu dizia: eles estão vivos, eles só foram libertos. Nós não podemos ser tão egoístas. Isso não são palavras para uma menina de 9 anos. E tão pouco o dia em que, isso antes, eu tinha uns 6, um amiguinho da nossa rua, o irmãozinho dele, com 2 anos, quase 3 anos, ele veio a desencarnar. Ele estava febril, a avó disse que foi lhe dar água, ele engasgou e morreu, né? Então teve o velório, eram japoneses, e a minha mãe me arrastou, porque eu tinha que lidar com a realidade. E naquela época os velórios eram feitos em cima da mesa de jantar, para que as pessoas se lembrassem para sempre. Era uma cena, né? E quando eu entro, que está todo mundo debruçado sobre aquele caixão, o menino está desesperado e dizendo: eu não morri, não me deixe enterrar. E aí imagine uma criança de 6 anos no velório dizer: não enterrem o menino, ele não morreu. Foi um tumulto, a mãe entrou em profundo desespero, acionaram o médico do pronto-socorro, e ele atestou que o menino estava morto, o menino foi enterrado. E 5 anos depois, quando a avó dele morre, que fazem a exumação, ele está de bruços no caixão. Então o menino não estava morto. Para mim, são fatos muito marcantes, porque eu convivia com os espíritos, eles faziam parte da minha vida, mas eu não convivia apenas com os espíritos bons, que me diziam uma série de coisas como: não desista, ore, seja boa, não se lamente, né? Não se lamente, porque como éramos de uma condição econômica pobre, então banana a gente só ganhava se passasse avião, porque senão a gente comia banana o dia inteiro. Como só passava avião de 3 em 3 dias, porque tinha base aérea em Santos, a minha mãe e meu pai conseguiam administrar a produção das bananas para os filhos, né? Então assim, essas coisas me marcaram, e a forma como eles pediam para que não houvesse revolta, porque a revolta era um veneno que nós tomávamos e que nós estaríamos destruindo a própria existência. Então eu tive uma vida, uma sequência de vida de muitas doenças, um processo obsessivo que hoje eu consigo identificar, de uma entidade, algumas, mas uma que me perseguia e me fazia acusações muito dolorosas, que eu não compreendia, e ele me apontava dentro da igreja, né, o que eu tinha feito dentro da igreja. E isso foi nos trazendo, na adolescência, uma sequência de depressões terríveis. Então eu vejo que tudo isso vem enriquecer hoje a minha vida, para que a minha experiência, aliada ao estudo do Espiritismo, venha dizer assim para vocês: por que é que nós estamos nos lamentando? Por que é que nós só estamos vendo o lado ruim, vamos dizer assim? Porque no que é que nós nos baseamos para achar que só o bem, só a alegria, só o sucesso, só os empreendimentos valorosos deveriam ter lugar na Terra? Se essa maneira não existe dentro de mim, se eu não faço isso por mim, por que eu cobro que os outros façam isso? Por eles ou pela sociedade em que nós estamos inseridos?
O que é que eu penso que sou? Por que é que eu digo que sou infeliz? Porque vivemos a era da tecnologia, do avanço das ciências. Em tudo nós buscamos uma razão. Em tudo nós queremos a lógica. No entanto, toda a lógica do Espiritismo nós desperdiçamos. Será que nós temos mesmo o hábito, fora aquele momento em que vimos a casa, ouvir um evangelho, tomar um passe, buscar um tratamento, será que nós temos o hábito de uma vez por dia, ao levantar ou ao deitar, abrir o livro dos Espíritos, em qualquer pergunta, abre, escolhe uma pergunta, uma só, leia e reflita sobre ela. Reflita. Porque eu nunca vi uma pedagogia como a de Allan Kardec. Parece tão fácil, porque nós encontramos tudo pronto. Mas pense em alguém que era reconhecido pela Academia de Ciências de Paris. Pense. E que começa a levantar questões, primeiro para provar que aquilo não existia. As mesas girantes, as presenças dos espíritos. Então ele usou de toda a sua ciência, de todo o seu conhecimento, para trazer o embuste, para provar o embuste à sociedade. E ele foi desarmado pela lógica das respostas dos espíritos. E diante de tudo isso, olhando ao redor, ele raciocina que Deus, aquele velhinho de barbas num trono que só julgava, não poderia ser alguém. E aí ele faz a pergunta: que é Deus? Reconhecendo, porque os homens de ciência são orgulhosos, mas ele desce à humildade e diz: eu não sei o que é Deus. O que é isso? Como se define isso? Porque se para tudo existe uma razão, qual é a razão capaz de dar ordem ao universo? E os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, incriado, porque se ele dá origem a tudo, ele é. Aí as pessoas perguntam: mas se tudo é criado, ele foi quando? Se a gente não entende a nossa criação, como é que nós queremos entender de Deus? Ele é. E ele exala uma energia diária, numa dimensão que nós não conseguiremos jamais compreender. Teremos que crescer muito para compreender. E se nós compreendêssemos pelo que está escrito no livro dos Espíritos, seria ilógico dizermos: não tem mais jeito no nosso país. Do jeito que vai, não tem solução. Eu estou desanimado por tudo que está acontecendo, porque o que adianta eu querer ir à frente se está tudo vindo para trás e vai me esmagar? Então é mais fácil, mas eu não digo, é mais confortável, é mais conveniente eu seguir a correnteza. Eu não consigo avaliar quem é Jesus. Como é que eu sou cristã? Ou como é que nós somos cristãos, nos dizemos cristãos? O que é ser cristão? É seguir Jesus. Mas como é que eu posso seguir alguém
que eu não conheço? Como é que eu posso seguir alguém se eu digo que o planeta que ele governa não tem jeito e eu continuo seguindo Jesus? Para onde eu vou? E por que eu ainda me digo cristão? Isso é hipocrisia. Então o seguidor tem que conhecer o seu mestre para saber para onde está indo. E é por conta de nós não nos preocuparmos a quem seguimos que o mundo está nas condições que está. Porque nós elegemos ídolos de barro, aqueles que atendem os nossos interesses do momento. E quando nada dá certo, a gente apela supostamente para o nosso cristianismo e diz: Jesus me ajude, Jesus me salve, Jesus me abençoe. Mas eu sou o mesmo que disse: essa terra não tem jeito. Isso quer dizer que eu não sei quem é Jesus. E eu saberia se eu pegasse o livro dos Espíritos. Se eu pegasse a pergunta 625 e visse que ele é modelo e guia da humanidade, o ser mais perfeito que nos foi dado conhecer. E se eu pegasse A Caminho da Luz e a Revista Espírita de fevereiro de 1868, coisa que espírita não conhece, então eu também tenho que conhecer aquilo que eu me denomino. Lá diz assim: no mais alto grau de espíritos puros, isto quer dizer o quê? Que existem infinitos graus, porque nós temos 3 ordens de espíritos: imperfeitos, bons e puros. E dentro dessas ordens, infinitas categorias. E se ele está no mais alto grau de espírito puro, que nos é dado conhecer, porque nós não estamos no topo de saber tudo. Então, conforme formos evoluindo, talvez isso tenha infinitos desdobramentos. Mas literalmente Kardec coloca lá na Revista Espírita essa mensagem de Lacordaire, recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 6 anos antes, e que precisou de muito estudo, muita reflexão para que ele colocasse na Revista Espírita. Ao lado de Deus, no mais alto grau de espíritos puros, estão diversos a quem Deus confia o infinito da criação. Eles são chamados, segundo Emmanuel, no A Caminho da Luz, co-criadores em plano maior. Qual é a função deles? Deus exala, a matéria mental de Deus chama-se fluido cósmico universal. Eles, tomando dessa matéria sem discordância, compreendendo amplamente os planos de Deus, eles criam planetas, sistemas solares, galáxias. Só a nossa galáxia, diz a ciência hoje, tem em torno de 200 milhões de sistemas solares. E com os equipamentos da ciência, nós avaliamos que tem em torno de 200 bilhões de galáxias conhecidas, avaliadas pelo sistema tecnológico da Terra. Então, como é que um homem que comprova que o universo está em constante expansão e que eles avaliam que hajam 200 bilhões de galáxias em perfeita harmonia, porque a desarmonia é nos espíritos que as habitam, como é
que nós nos damos o direito, dentro de uma doutrina clara como a espírita, de dizer: essa terra não tem jeito? Nós estamos discordando de Deus, porque os planos de Deus para a terra são infalíveis. Infalíveis. E se esses espíritos chegados ao mais alto grau de pureza, co-criadores em plano maior, não tem discordância alguma com Deus, então eles são infalíveis. E aí está lá assim: infalíveis, vírgula, mesmo na reencarnação. O que quer dizer que existem estágios em que, fora da reencarnação, você compreende as coisas, mas submetido à pressão psíquica de um corpo, sob a ação hormonal que a estrutura de vida desse corpo precisa, muitas vezes você falha na sua fé, na sua perfeição, que não é absoluta. Ora, se Jesus é um espírito infalível, a terra vai avançar. Se eu não reconheço isso, e se eu conhecesse o espiritismo, conseguiria avaliar que quem não está nada bem sou eu. Que sou eu que preciso compreender como agir para me encaixar o mais breve possível nos planos de Jesus. E se eu não me encaixar, eu não vou segurar a terra, mas talvez terei que sair dela. Porque já que o universo está em expansão constante, existem planetas sendo criados neste momento. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu sempre terei para onde ir. Talvez para não dar continuidade, mas para recomeçar. Então eu me tornei espírita, porque ao reconhecer na minha infância que Deus não poderia levar para o céu uma mãe enquanto seu filho estivesse no inferno, eu tinha certeza que todo o suposto mal que me acontecia tinha uma razão que eu não compreendia, mas que era justa e misericordiosa. E eu me tornei alguém incansável para saber: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas são tão perturbadoras? Se tudo está em harmonia, por que eu estou em desarmonia? Tem dois caminhos para você chegar à sua vida e fazer essas perguntas. Um, que é raro, é você ser pobre de espírito, como Francisco de Assis. Porque quando eu quero me referir a alguém que eu não gosto muito, eu digo: é um pobre de espírito. Mas esse não é o sentido do Evangelho. Pobre de espírito é aquele que se reconhece carente de aprendizado para compreender a própria existência. Então, uma inclinação sublime à humildade que nós não temos. O outro chamado é a dor. E parece que essa dor ainda não está sendo suficiente para nós. Parece que nós temos que ser mais pressionados para finalmente compreendermos qual é o plano de Jesus para nós. Porque o plano dele é maravilhoso, mas eu não o compreendo, então não posso segui-lo. Eu só sigo um Jesus milagroso, sem lógica.
Um Jesus que eu espero que cruze a minha estrada agora, estenda as mãos sobre mim e diga: eu te curo. E tomara que assim fosse, que ele passasse aqui e dissesse: o que queres que eu faça? E nós: cura-me, Senhor. Aquela grandeza espiritual exalando um fluido cujas propriedades fogem ao nosso entendimento, mas que a Gênese explica e nos remete à ciência, porque o Espiritismo é ciência em primeiro lugar. Isso quer dizer que o estudo dele não tem fim, porque a nossa evolução não tem fim, a nossa sede de aprendizado não tem fim, então ele vai corresponder. Mas nós esquecemos que todas as vezes que Jesus curava aquele corpo, ele advertia o espírito: vai e não tornes a pecar. Vai e não repitas os comportamentos que te adoeceram. Mas e quem disse que nós achamos que precisamos mudar? Aliás, parece que a única pessoa no mundo que não precisa mudar sou eu. Porque a família que veio comigo não é boa. Aliás, eu acho que muitos de nós, quando chegamos, nosso anjo guardião estava de férias. E aí deixou o estagiário no lugar, para qualquer eventualidade. E aí veio a ordem: ó, vai nascer. Aí o estagiário, né, que só quer fazer aquele banco de olhos, ele foi lá e falou assim: ah não, a criança está chorando muito, vou deixar aqui, em Macaé aqui. Ele era para ir lá para... né? Eu também era para vir para o Brasil e ele me deixou lá em Portugal. Olha a distância que ele não quis cobrir. Parece que nós não nos reconhecemos com um propósito divino. Então que não há erros de cálculo. Não há erros de cálculo. Há sim a chaga maior que é apontada no Evangelho, o orgulho e o egoísmo, de que eu me perceba uma alma em construção, um anjo em construção. Eu já não sou mais um átomo, mas eu sou uma constelação de átomos com uma finalidade maravilhosa. Estamos aguardando sim o apelo da dor, porque o esclarecimento está vindo aos borbotões, por todas as formas. O movimento espírita, que nós tanto muitas vezes criticamos, é heróico. É heróico. Falemos à nossa irmã, que está na diretoria de uma união espírita, e perguntemos para ela se é fácil honrar essa união dos espíritas. Aí quando nós vemos um evento com 2 casas, com 3 casas, para nós que viajamos o Brasil inteiro, isso tem uma dimensão de termos orgulho de sermos espíritas e de vermos esse trabalho, que não desiste diante de nenhum desafio, que vai à frente, como as pequenas igrejas que Paulo orquestrava com a sua grandeza moral. Mas em 2013, num momento de muitos frutos na nossa vida espírita, na nossa mediunidade, que eu me derrubei assim, de joelhos no estudo da mediunidade, porque eu queria entender o que se passa comigo. Por que eu sinto isso? Por que eu vejo aquilo? Por que quando eu vejo, quando eu sinto, acontece isso no meu corpo? Tinha que ter uma explicação. Se não houvesse uma explicação, só me sobrava um caminho: um manicômio. Um manicômio. Porque o mundo espiritual, para mim, se misturava ao mundo físico. Eu convivia entre os 2 mundos com uma condição que não dá nem para explicar para vocês. Então eu só poderia estar ficando louca. E foi o Espiritismo e o estudo que me resgatou e me deu um norte.
E aí em 2013, eu sento diante de um médico que abriu um resultado de exame e que me disse assim: lamento, mas a senhora está com câncer. Aí eu disse: não, doutor, eu não estou com câncer. E ele disse: está. Estamos aqui com o seu exame. A senhora está com câncer. Não estou. E os médicos acostumados ao preto e branco dos diagnósticos, né, acreditou que eu estava tendo um procedimento normal, primeiro estágio, que é a negação. Né? E aí ele disse: eu sei que é duro aceitar, mas a senhora está com câncer. Eu disse: eu não, quem está com câncer é a minha mão esquerda. Todo o resto está pronto para debelar a doença de uma mão esquerda. Mas lá no fundo, eu disse: mais essa. E nosso irmão, né, o Evandro, que nos foi buscar ao Rio de Janeiro, ele achou assim um charme a gente conversar com os nossos mentores, né? Você conversa com a Maria do Rosário? Sim. Ela conversa bem com você? Sim. Mas quando eu estou com problema, ela desaparece. E quando ela desaparece, eu já aprendi. Fica quieta, presta atenção e faz o melhor possível. Porque eu disse naquela época: por que você me abandonou? Por que você não está comigo? É agora que eu preciso. Porque não tem jeito, gente. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, é automático. Você pensa em morte. E aí, eu tinha uma viagem marcada. E eu perguntei ao médico: eu queria fazer essa viagem. E ele então disse: você tem uma série de exames para fazer antes da cirurgia, então a gente antecipa, você faz os exames, enquanto são preparados o resultado, você pode fazer a sua viagem e volta para a cirurgia. E assim, há coisas muito marcantes na minha vida. Por exemplo, eu vejo o movimento da espiritualidade quando eu nasci. A espiritualidade disse ao mundo o tipo de espírito que estava vindo, porque eu nasci numa cidade chamada Espinho. E quando veio o câncer de mama, o médico olhou a agenda dele, olhou a agenda e falou assim: acho que o dia melhor que vai dar certo é 31 de outubro. Eu falei: o dia das bruxas. E no dia da cirurgia, o anestesista chegou para mim e falou assim: olha, nós aqui oferecemos para paciente se ela quer anestesia leve, média ou pesada. Eu falei: pesada, porque eu sou bruxa, eu posso sair voando. Ele deu risada. Né? E aí eu fui ver a minha família em Portugal. Entrei no mosteiro de Santa Clara, a Velha. Eu já tinha ido a Coimbra, já tinha conhecido o mosteiro de Santa Clara, a Nova. Mas, primeira vez que eu fui a Coimbra, eu cheguei na cidade, todos os lugares que você ia, o hotel te dava um mapa da cidade. Mas Coimbra eu não precisei de mapa. À noite, no primeiro dia, eu convidei meu marido, que como é que chama aquele ratinho de laboratório? É nosso quê? Cobaia de 40 anos. E você quer gostar de ser cobaia, né? Fala a verdade. A minha cobaia, o meu marido, meu irmão, minhas duas filhas, e falei: vamos fazer um tour por Coimbra depois do jantar? A gente estava com o carro alugado. Eles olharam para minha cara assim com vontade de rir. Agora à noite, porque assim, 70% de Coimbra são vielas, é a Coimbra antiga. Você tem que fechar os retrovisores do carro e mirar bem para o carro passar sem atropelar alguém que vai jogar um cigarro fora, põe a cabeça de fora, né? Então é bem... Aí eu olhei para eles e falei assim: não dá risada não.
E eles foram, depois me disseram que foram, porque eu estava assim, muito enfática de fazer esse passeio, e eles ficaram com pena de eu me perder sozinha. Então foram comigo. Só que eu não me perdi. Eu conhecia tudo. Tudo. E quando eu cheguei ao mosteiro, do mosteiro novo você via o antigo submerso, só a ponta da capela de fora, o resto submerso no rio Mondego. E eu olhava para lá e parecia que a minha alma estava lá. Então eu comecei a chorar sem parar. Mas 8 anos depois, quando eu tive condição de voltar à beira dessa cirurgia, o mosteiro velho tinha saído das águas por uma obra fantástica de engenharia e por uma programação maravilhosa da espiritualidade. E quando eu entrei lá, quando eu visualizei o dolmen, onde ficou primeiramente o corpo de Isabel de Aragão, que é Maria do Rosário, e que foi a pessoa que me recolheu no século XIV, quando eu fui abandonada na roda do convento do mosteiro de Santa Clara Velha. Então, quando hoje nós dizemos, é tão fácil Chico, Divaldo, fazer o trabalho que eles fazem, porque com o Emmanuel, o André Luiz, uma Joana de Ângeles do lado, me falando as coisas, eu também fazia. Eu tive Maria do Rosário, tive Isabel de Aragão, me carregando nos braços. E essa reencarnação que está narrada no livro No Silêncio dos Claustros, foi o abismo mais profundo em que eu atirei meu espírito. Por ganância, por ânsia de poder e por vontade de me vingar. E a gente só tem vontade de se vingar porque a gente acha que não merece nada de ruim de ninguém. E isso é arrogância, orgulho e egoísmo. E eu fui compreender que depois de 6 reencarnações, esta é a 6ª depois dessa vivência, eu não fui capaz de compreender qual era o meu objetivo de espírito nesta vida. De tal forma que a misericórdia filtrou de tal maneira a energia em direção ao meu corpo, que graças a isso, eu só tive o câncer e só precisei remover um quadrante da mama. E esse foi o maior chamado que a espiritualidade me deu para: você não está como você pensa, fazendo o melhor que você pode. Porque eu achei que aquele era o meu momento de maior produção. Enquanto você se gaba, o tempo passa e você não faz o que precisa ser feito. Eu não consigo conceber a vida, não consigo, sem o conhecimento espírita, sem saber para que serve a reencarnação, sem conhecer com a grandeza com que Kardec desvela Jesus, para realmente assimilar, colocar em prática o Cristo que Ele é, a quem eu digo que eu sigo, por causa de quem eu digo que sou cristã. Mas eu acabei de receber hoje um livro de presente da Aleida, e assim, eu comecei a ler. Acho que eu li umas 3 folhas. E esse livro está dizendo: por que eu digo que sigo Jesus? Você acha que seguir Jesus é o quê? Seguir Jesus é aceitar o pensamento e os exemplos que Ele deu. Então, Jesus nos ensinou a revolta? Jesus nos disse que não era para fazer o melhor,
Jesus nos disse que era para ignorar o outro. Jesus nos disse que é para eu viver como se eu estivesse competindo e que eu tenho a obrigação de ser melhor do que o outro. Eu digo que eu sou cristão, eu digo que eu sou espírita cristão. Mas o que é que eu estou fazendo dessa reencarnação? Porque todo mundo em que eu estou mergulhada é fruto do que eu sou, do que ela é, do que ele é, do que ele é. Então o que eu estou vivendo é o resultado de mim mesmo. Se existe uma necessidade de correção, é nós. Somos nós que precisamos nos corrigir. Eu nunca encontrei tanta consolação como nas páginas das obras de Allan Kardec. Tanto sentido para a vida. Nunca encontrei um lugar que me fizesse olhar para o céu como ele é. Não dizer assim, olha quantas nuvens pesadas no céu, olha quantas estrelas, mas não admirá-las, não compreendê-las. Não olhar e dizer, se tudo isso é criação de Deus, e tudo resplandece, seja dia ou noite, o que está acontecendo comigo? Porque eu também sou criação de Deus. E por que é que caminho tão apagada? Por que caminho tão desistente? Se uma estrela se preocupasse que ia cair do espaço, ela não ia brilhar. E se eu não estou brilhando, é porque eu não sei o que faço no espaço que Deus me concedeu. Porque para onde eu olhe, é céu. O universo é feito de céus. Tudo está no céu. Eu estou na terra olhando o céu, mas se eu estiver em outro lugar, a terra faz parte do céu que eu estou olhando. Então eu estou no céu. Por que eu valorizo tanto o que é ruim? Se algo dá errado na minha vida, eu digo assim, eu só posso estar com uma renca de obsessores querendo me prejudicar. Então, se eu estou sendo prejudicado, mais do que ver isso, eu tenho que dizer, entre essa renca de obsessores e aquela turma de espíritos iluminados, olha o que eu fui escolher. Porque se está havendo reflexos ruins na minha vida, fui eu que sintonizei. O livre-arbítrio foi meu. Então é só mudar a sintonia. Porque em nenhum momento Deus deixou de exalar o fluido. E eu estou mergulhado nele, em qualquer parte do meu corpo. Que o mosquito venha e pique, eu sinto. E quando eu reajo negativamente, eu contamino o universo. Eu contamino o fluido em que estou mergulhado. Então nunca existe atitude boa ou má que não faça ondas de reflexo e atinja o outro. Francis Thompson, um poeta inglês, disse: tudo no universo está interligado. Tão intimamente interligado que é impossível eu tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Quando eu aceito o mal dentro de mim, eu estou dando o mal, contaminando o universo com o mal. Se eu olho ao redor e digo, não tem jeito, são as minhas lentes que precisam ser trocadas. Porque eu já contaminei tanto ao meu redor que eu só enxergo um palmo à frente do meu nariz. Não consigo perceber que do outro lado existem criaturas transbordando amor. Um amor que é incapaz de me encharcar. Porque eu estou mergulhado na revolta, no desânimo, na infelicidade. Reencarnação após reencarnação. Eu continuo questionando quem sou eu. O que é que eu estou fazendo aqui? E pior, muitas vezes dizendo, por que eu nasci neste país? Eu queria tanto estar em outro lugar.
Você, cada um de nós, está no exato ponto em que precisava, onde tudo ao redor é favorecimento. Mas é preciso ter olhos de olhar. É preciso ter ouvidos de ouvir. É preciso saber quem é esse Nazareno, a quem eu digo que sigo, mas que eu não tiro da cruz do sofrimento. Eu me tornei espírita, porque quando eu admirei o quadro de Jesus e de Deus, de todas as outras religiões, eu não gostei do que vi. E quando eu olhei a forma como os espíritos da codificação, e como Kardec conseguiu interpretar e colocar, eu disse, esse sim, esse é meu Deus, esse é meu Jesus. Essa é a doutrina que me faz renascer das cinzas do meu passado e me diz, ó, lá no horizonte tem um sol, e esse sol está esperando você. Havia uma mulher muito pobre, e ela tinha uma única filha. Todos os dias ela saía da casa e ia em busca do trabalho daquele dia para garantir o pão. Mas já fazia 2 ou 3 dias que ela não conseguia trabalhar, porque a filha mergulhara numa febre muito intensa. Mas naquele amanhecer, ela teve que deixar a filha, porque não havia nada para comer. E precisava recursos para o medicamento. Então, como todos os dias, ela saiu e antes de começar a sua busca, entrou na igreja. Mas nesse momento, ela se ajoelhou e disse, Senhor, Tu não sabes com que dor hoje eu venho falar contigo. Porque o meu tesouro, a única filha, está com muita febre, Senhor. Meu coração de mãe se debateu porque eu não sabia qual era o melhor. Mas eu sabia que ela precisava do medicamento e do pão. Então não me sobrou escolha. Eu vim. Mas sabe, Senhor, eu vim acima de tudo, porque eu sei que antes de ser minha, ela é Tua. E Tu vais velar por ela, enquanto eu procuro pão. Se puder, Jesus, vai até a minha casa. E quando ela se levantou, ia chegando à porta, ela retorna e diz, Senhor, eu esqueci de um detalhe. Eu tranquei a porta e deixei a chave embaixo do tapetinho vermelho à entrada. Foi, agradeceu, saiu, foi buscar o seu trabalho, o seu ganha-pão. E quando ao entardecer ela chega, ela vê a sua menina corada, sorridente, à beira da janela, aguardando que ela chegasse. E ela diz, minha filha, você está bem? Ah, mamãe, eu estou. Mas como assim você ficou bem de uma hora para outra? Depois que aquele seu amigo passou aqui. Ele me trouxe o pão, ele me deu o remédio, ele me ofereceu carinho. Ele ficou um tempo aqui comigo. Amigo? É, mamãe. Ele disse que é seu amigo. Até me contou que a senhora se ajoelhou na igreja e pediu para ele passar aqui. E é seu amigo, porque ele sabia até onde a senhora tinha escondido a chave. Mas ele pôs lá de volta, mamãe. E disse, não tire de lá, porque sempre que eu puder, eu volto. A sua casa, a chave está debaixo do tapetinho, disponível para Jesus? Ou você já fechou a porta e escondeu a chave? Porque nem mais em Jesus você acredita. E se não acredita, você não vive. Você é um espectro que passa pela vida sem viver. Se você está sofrendo, se você já desistiu de acreditar, tente só uma vez mais. Abra o livro dos Espíritos. Procure uma pergunta que não atenda às suas necessidades, que não fale a sua razão. E se a encontrar, eu me rendo
e digo: você tem todo motivo para desistir. Porque eu sei que depois de ler, você será uma nova alma. E você vai sair e dizer: eu tenho orgulho de ser espírita. Porque agora eu sei a que vim. Sei para onde estou indo. E sei porque preciso ser alguém infinitamente melhor. Que a espiritualidade benfeitora desta casa, em nome de Jesus, derrame sobre todos nós as bênçãos infinitas de ânimo, de alegria, de paz e de profunda e infinita luz. Muita gratidão, muito boa noite.